Olá, queridos alunos, vamos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje falaremos sobre o comportamento antiético das pessoas e suas implicações. Bom, levar o objeto de uma empresa para casa, da escola, tirar vantagens de um colega ou divulgar informações falsas são apenas alguns exemplos do que podemos chamar de comportamento antiético. Infelizmente, alguns já são tão recorrentes que acabam sendo ignorados por boa parte das pessoas e passam a ser tratados como coisa normal. O tão conhecido jeitinho brasileiro é mais uma prova de que a falta de ética pode se esconder mesmo nas pequenas ações, não apenas nos atos criminosos. E, com frequência, eles são vistos como aceitáveis e até são valorizados por aqueles que acreditam se tratar de esperteza. Em algumas empresas, algumas pessoas ligadas à gestão valorizam essa atitude por julgarem que elas contribuem para o crescimento da organização. No entanto, o que pode parecer vantajoso a princípio, a longo prazo pode comprometer a cultura organizacional e funcional dos negócios como um todo. Nesta aula, então, iremos conhecer alguns exemplos práticos de condutas antiéticas que realizamos no nosso dia a dia e como combatê-los. Então vamos lá, como identificar um comportamento antiético? Bom, é fácil perceber que desvios de dinheiros, fraudes, pagamentos de propinas e subornos, sonegação de imposto e outras ações como estas são comportamentos antiéticos, até por serem ilegais. Mas como fica a nossa conduta nas relações do dia a dia? Afinal, cidadãos comuns, alunos, professores, pais, profissionais, entre outros, estão sujeitos a pequenos desvios de caráter que podem afetar sua conduta e das pessoas ao seu redor. Assim, mentiras, fofocas, boatos, preconceitos, assédio sexual e moral são apenas algumas manifestações da falta de ética. Vejamos então alguns exemplos a seguir. Difundir informações mentirosas ou difamatórias sobre qualquer pessoa, ofender alguém a respeito da religião, gênero, cor, etnia, orientação sexual, entre outros, não honrar suas dívidas, troca de influência por favores, procrastinar na realização e na entrega das tarefas, trabalhos, entre outros, furtar qualquer coisa que não seja sua, até mesmo uma simples caneta, vestir-se de maneira inapropriada ou debochar de alguém pela sua aparência, adulterar documentos, fazer propagandas enganosas e divulgar resultados falsos, cobrar por serviços desnecessários, jogar lixo em local inapropriado e não contribuir para a manutenção da limpeza do ambiente, chegar atrasado ou pedir alguém para assinar o ponto ou a chamada por você ou assinar pelo outro, sonegar impostos, fraudar documentos ou de qualquer forma infringir a lei, entre tantos outros, e perseguir colegas por não concordar com a sua forma de ver o mundo. Então todas essas são atitudes antiéticas que acontecem nas relações, claro, existem várias outras, mas que acontecem nas nossas relações do dia a dia, pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, tá? Então todas essas atitudes citadas anteriormente aqui devem ser evitadas, né? A gente tem que se policiar para não cometer, infelizmente, essas práticas antiéticas. Que medidas devem ser tomadas para evitar e solucionar esse problema, né, da antiética na vida da gente? Então, a ética deve ser adotada por todos. Lembrando que na escola é um local apropriado, né, para ensinar sobre ética. Por isso que nós estamos falando sobre isso aqui na aula de ensino religioso. Bastando para isso observar a natureza e as consequências de nossos atos. No entanto, nem todo comportamento antiético tem a consequência imediata e, por isso, acaba se tornando cada vez mais comum. Daí a necessidade de criar e adotar normas de conduta, o que, né, a nossa escola tem, detalhadas para orientar todos os colaboradores. Lembrando que a nossa sociedade, ela possui essas normas de conduta que todos nós temos que seguir. Tá? Então, dessa forma, é importante realizar treinamentos, cursos, palestras, falas periódicas
que demonstrem na prática como a falta de ética pode prejudicar a vida das pessoas, a vida dos alunos, a vida dos professores, dos funcionários dentro da nossa escola. Quais as consequências de um comportamento antiético para as pessoas? Como é que ela afeta a nossa vida, né? Você já deve ter acompanhado por diversas vezes noticiários as implicações legais para aqueles que infringem a lei em atos de corrupção. E de fato, muitas falhas éticas também podem ser punidas judicialmente, como roubos, desfalques, fraudes, sonegação. Mas nem todo comportamento antiético tem consequências legais. Como já vimos, a falta de ética pode prejudicar o cotidiano e a harmonia entre as pessoas, além de reduzir a produtividade e a eficiência. Ou seja, tanto a organização quanto seus funcionários individualmente saem perdendo. Ou no caso nosso, na escola, né? Os professores, os alunos, né? Os funcionários acabam perdendo pela falta de ética de alguns. Enfim, a melhor forma de combater o comportamento antiético é adotando o respeito mútuo, importante, já conversamos sobre isso, a boa índole, ou seja, ser honesto, e a firmeza de caráter, aquilo que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Então é isso. Façam atividade. Até a próxima aula. Valeu.